Depois da tragédia da Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, há um mês, alguns casos de violência e ameaças ocorreram em várias escolas do estado, também aqui na região noroeste. Para falar sobre segurança escolar, trazemos ao estúdio o capitão Edenilson Gabriel de Freitas, comandante da 2ª Companhia do 49º BPM, que cuida desta área, e Samerson Marques, diretor do Colégio Canelo Marx. Obrigada pela presença de vocês dois aqui para a gente debater esse tema tão importante, né? Capitão, nessa região, quantas escolas nós temos e quantas viaturas para o policiamento dessa área? Ok, nós temos ao todo 40 escolas entre públicas e privadas, né? Nós temos 2 viaturas atualmente, nós estamos tentando ampliar um pouco mais de viaturas para trabalhar exclusivamente com o policiamento escolar, direcionado para o policiamento escolar, né? Tem algum caso, depois dessa tragédia da Raul Brasil, que chamou mais atenção com relação a ameaças e violências em escolas aqui da região? Da região? Ocorre o seguinte, depois que aconteceu a tragédia lá na Escola Raul Brasil, lá em Suzano, vários pais também ficaram atentos e gerou um certo clamor. Então, muitas coisas que, às vezes, até do dia a dia, passaram a ser mais observadas por algumas escolas. Nós tivemos alguns casos aqui que fomos observar, conversamos lá, chegou ao nosso conhecimento através de pais, às vezes através de alunos. As nossas equipes de ronda escolar foram até os diretores das escolas, conversaram com os diretores da escola, trouxeram os alunos para conversar, para verificar a situação, juntamente com os pais, é claro, né? E fomos fazer uma verificação do que estava acontecendo. Então foram 2 casos, pelo menos, mas foram pontuais aqui na região. Aluno entrou com faca, com revólver? Não, chegou a isso. Nada disso, não. São coisas que acontecem em redes sociais. Uhum. Ameaças em redes. Não diria nem ameaça, mas assim, palavras que ou brincadeiras. Um caso foi, eu diria até com uma brincadeira no momento inoportuno. Né? Pessoas sensibilizadas e faz uma brincadeira. Talvez pela imaturidade, porque geralmente a criança, né, o adolescente, acaba jogando alguma coisa nesse sentido. Mas foi verificamos que não era nada disso. Um outro caso, um outro aluno havia postado algo de cerca de 1 ano e meio atrás, bem antes do evento. Aí viram uma postagem dele lá, antiga lá. Aí, poxa, aí... viralizando. Vai viralizando, a situação vai criando um certo clamor. Houve uma intervenção por parte da nossa ronda escolar, conversamos também com a direção da escola, chamou o aluno, chamou o pai do aluno. Aí foi verificar uma postagem de 1 ano e meio atrás, o aluno não tem problemas, nada nesse sentido. Por enquanto, na região, nós, assim, tirando esses 2 fatos, nós não temos outros problemas nesse sentido com relação a algo similar ao que aconteceu ou que possa acontecer nesse sentido na Escola Raul Brasil. Samerson, acendeu alguma luz vermelha, de alerta, de que isso poderia causar acendeu. Algum transtorno no Canelo? Acendeu uma luz vermelha, né, para a gente voltar a ter atenção a isso. A gente já tinha um planejamento, desde o caso de Realengo, a gente já tinha um planejamento interno, trabalhado com as equipes administrativas somente. Né, e a gente viu nesta infeliz situação, mas uma oportunidade de retomar esse assunto, inclusive agora envolver os alunos também. Você tem um estudo aqui, né? A gente tem bastante material lá que a gente já tinha trazido para trabalhar com isso, né? A grande maioria desse material é em inglês, é material americano, que a gente encontra por ser uma situação comum lá nos Estados Unidos. Então, a gente conseguiu trazer esse material e trabalhar isso já internamente com os alunos, com os professores e as equipes administrativas, e agora a gente está levando isso para os alunos também como forma de treinamento. A gente faz já os treinamentos com as equipes já tem alguns anos, né? Inclusive treinamento sob estresse, a gente faz aos finais de semana, põe o pessoal lá em estresse mesmo e testa para ver se o plano funciona, se dá certo para fazer uma evacuação ou coisas do tipo. E agora a ideia é envolver os alunos também nesse planejamento para que eles conheçam e possam lidar com isso daí dentro de uma metodologia que já é estabelecida lá nos Estados Unidos para lidar com esses casos. Lá dentro do colégio tem câmeras? Temos. Em todas as unidades a gente tem câmeras, tanto perimetral da parte externa, como interna também das áreas comuns dos alunos. Capitão, qual o papel da PM dentro do perímetro escolar? A PM tem que agir de forma preventiva, né? Fazer ações preventivas. Abordagem de pessoas que sejam estranhas ao público escolar, principalmente, né?
fazer essas análises ali, se não tem ambulantes, algum tipo de serviço que possa prejudicar ali o andamento e gerar um transtorno a esse grupo escolar, não só ao aluno quanto aos professores. Então, a PM tenta tomar medidas. Se depara com situações irregulares de comércio que esteja atrapalhando ou gerando algum tipo de transtorno, fazemos a documentação e solicitamos à prefeitura, porque já envolve outro órgão, para fazer as suas devidas fiscalizações. Tem algum problema envolvendo o aluno que está aglomerando do lado de fora da escola, que eles podem, às vezes, fora do horário, reportamos esse problema também à direção da escola, né? Nós não interferimos na administração da escola em hipótese nenhuma, mas tentamos trabalhar em parceria, em conjunto com esses outros órgãos para tentar evitar problemas naquela localidade. O senhor fez uma reunião ontem na faculdade Anhanguera com os diretores de escolas e a gente percebeu que os diretores ainda têm muitas dúvidas no quando chamar a PM, como chamar, como que a PM pode, por exemplo, atuar nas duas pontas de casos de bullying e casos também de entorpecentes, que são os casos que chamam mais atenção, né, da comunidade e da polícia também, né, que vai apreender. Sim, nós, na conversa com os diretores, em primeiro lugar, separar o papel da polícia e o papel da educação. Então, a PM não quer interferir no trabalho do educador lá na escola, não, em hipótese nenhuma, nós não podemos fazer isso. O nosso papel é auxiliar na segurança, tentar direcionar e propiciar segurança para aquele ambiente. Se o diretor não deixar a PM entrar, não tem como atuar, né? Depende da situação. Depende da situação. Se houver um chamado 190 dentro do local, nós temos que agir. E aí já ultrapassa até a autonomia do diretor de impedir o nosso acesso. Uma arma de fogo, uma arma branca, não tem como. Não tem como. A PM vai entrar, precisa atuar e já ultrapassa a questão da disciplina da escola. Então, separando o que é disciplina e o que é ação criminal. A disciplina, quem determina as ações dentro da escola é a direção da escola e a PM não interfere nisso em hipótese nenhuma. Agora, a partir do momento que entra na seara segurança pública, a PM tem que atuar. A PM e os outros órgãos que são relacionados à segurança pública. Casos comuns de roubo de celular. Geralmente o roubo de celular não acontece dentro da própria escola. É difícil acontecer casos nesse sentido, porque o roubo envolve violência e o tomar, né, o subtrair, mas mediante violência ou grave ameaça. O que pode acontecer é a subtração desse objeto. Eu sempre vejo da seguinte forma, a escola, quando deparar com uma situação como essa, ela precisa fazer primeiro uma análise com relação ao ambiente ali. Será que não houve um esquecimento? Será que a criança levou efetivamente aquele aparelho para dentro da escola? Será que não emprestou? Né? Ou deixou cair ali atrás de algum objeto? Porque eles estão brincando. E às vezes a criança empresta e pode esquecer. Né? Aconteceu, né, Samerson? Um caso, né? Eu acho que o Samerson tem um caso. Aconteceu. Teve um caso desse sentido aí, de empréstimo mesmo, para ouvir música, e aí, na hora de voltar para a sala, havia esquecido, né? E a gente começou a trabalhar nisso daí, com a busca online do celular por GPS, né? O bloqueio, e daqui a pouco apareceu a criança com o celular, não, mas você me emprestou, e devolveu ali na hora e acabou o problema, e a menina realmente lembrou, falou, puxa mesmo. Emprestei e esqueci. Para você ver como que a criança, às vezes, ela esquece. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com um ser humano em formação. Então, a cabeça dele, o jeito dele agir é diferente de um adulto, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse ser humano, né? Como que a PM atua dentro da escola num caso de um chamado? Ela separa os alunos... como que é feita essa... Cada caso é avaliado conforme a situação. Então, digamos aí que foi o caso do celular, por exemplo. A gente chega até a escola, conversa ali com a direção da escola, a gente não vai entrar, pede para algum profissional da escola, tem que acompanhar todo o tempo, é adequado, porque ali a responsabilidade daquelas crianças é da direção da escola. Naquele momento, os pais entregaram, está ali sob a égide da direção da escola. Então, acompanha o trabalho policial, o correto é acompanhar o trabalho policial todo o tempo. O senhor enfatizou muito isso na palestra exatamente. Não tem esse negócio assim, não, pode conversar com o aluno, ou policial, você pode conversar com o aluno ali separado. Não, em hipótese nenhuma.
vai ser conversado na presença da direção da escola. Tá? Porque os pais às vezes não estão lá, não vão chegar, não vai dar tempo de chegar, vai conversar aí. A partir disso, vai verificar o que aconteceu. Verificar com o aluno que teve o objeto, fazer a entrevista. Ó, será que você não esqueceu em casa? Você tem certeza que trouxe? Tem alguém que viu você com esse objeto aqui dentro? Então a gente toma um cuidado para não... Porque toda ação da polícia, ela de uma certa forma gera um constrangimento. Sim. Né? Embora haja permissibilidade legal, mas há um constrangimento. E né? a imagem repressora da polícia, que ainda é preciso desmistificar isso, sim. né? A polícia vai entrar para bater, para fazer, e o que não é verdade. Que não é verdade. Isso aí, poxa vida, né? Eu acho que a gente já está já bem avançado com relação a isso daí. Então, o trabalho profissional, ele tenta desmistificar essas coisas também. E... Como o diretor, por exemplo, pode contar com a polícia nos casos do bullying? Porque como vocês atuam nisso? Fazem palestras? Então, em primeiro lugar, precisa saber o que é o bullying, né? O bullying é aquela situação que aquela violência física ou psicológica que ela é reiterada e não tem aspecto de brincadeira, né? Ela geralmente acontece de forma assimétrica, então geralmente é um indivíduo mais forte que vai fazer contra um indivíduo mais fraco. Ou um grupo, às vezes une um grupo lá, às vezes meninas, isso pode acontecer presencialmente, às vezes pela internet, pelos meios de comunicações sociais atualmente. Você tem vários casos assim, Samerson? O cyberbullying, ele é mais comum até do que o bullying de fato. Né? Pela internet. Vê muito acontecer na internet. Nos finais de semana, quando os alunos têm mais acesso a isso, é uma constante, às vezes, de final de semana. Algum ato inicial, às vezes até por brincadeira de jogo de futebol mesmo, de São Paulino e corintiano, começa uma gracinha e aquilo vai escalando ao nível de quando eu te encontrar a gente vai ter um problema. Então... E eles se encontram na escola, que é onde acontece o problema. E aí, como a direção pode chegar na PM, pedir essa ajuda e como essa ajuda efetivamente pode ser feita? Acontece o seguinte, primeiro a gente tem que separar se isso não é uma brincadeira. Às vezes a própria direção da escola, observando o que está acontecendo, se esse aluno não está muito acuado, ou os pais do aluno, é importante a participação da família, nesse caso. Viu? A família não pode ficar isenta, só chegar assim, ó, tá aqui meu filho, e você se vira para criar, para dar educação para ele. Tem uma parte da educação, que é a educação moral, que ela é dada pela família. Né? A família precisa fazer essa participação. Verifica se não está acontecendo alguma coisa. Se essa criança está se isolando muito, né, não tem vontade de ir para a escola, tem um baixo rendimento na escola, verifica se também não tem marcas de machucado. Porque às vezes pode acontecer marca de machucado. Então, observar se são justificáveis. Ah, não, foi no futebol? Ah, não, mas tem aqui, mas não está parecendo que isso aqui foi jogo de bola. E buscar primeiro a escola para conversar, verificar se não está acontecendo alguma coisa ali. Se for um caso mais grave... Se for um caso mais grave, a administração da escola pode procurar. A gente pode fazer, inicialmente, ações preventivas com palestras. Se está percebendo alguma coisa, a gente pode começar com palestras. Então, o diretor pode contar com a PM para essas ações preventivas, isso, com sim. palestras? Vamos começar com o preventivo. O repressivo, que é a parte da ação da polícia, esses casos aí, geralmente, só se houver uma agressão muito grave dentro da escola. Se um aluno pegar lá, que pode acontecer, começa com umas brincadeiras, começa a passar por uma situação de bullying, pela reiteração, pode chegar um indivíduo se sentindo tão acuado, pegar uma faca em casa, pegar um objeto, para tentar resolver uma situação com aquele aluno ou com aquele grupo de alunos que está importunando. Então, é importante fazer uma observação com relação a isso. Por isso que a participação dos pais. Está percebendo alguma coisa? Conversar para não chegar nesse ponto. Que aí, quando chegar nesse ponto, aí já entra na questão policial. Quando chega numa fase que o indivíduo procura uma arma, arruma uma arma para ir para dentro da escola, sem falar das questões, principalmente na área pública, que às vezes o indivíduo está com a arma, mas é para fazer outras coisas fora da escola, né? Mas... Quando chega nesse momento que o indivíduo quer fazer o acerto de contas ali, é porque a situação já ultrapassou e ninguém conseguiu observar essa situação. É importante também a participação dos colegas. Tá vendo que um amigo está passando por uma situação, procurar uma direção da escola, um professor, um outro amigo, alguém adulto, para buscar uma solução preventiva. Porque às vezes uma conversa, uma boa conversa pode resolver, né? E, capitão, no caso, o senhor vai fazer mais discussões a respeito desse tema? O senhor começou ontem a fazer uma palestra, isso vai permanecer aqui no bairro? Nós estamos disponíveis porque nós temos várias outras atividades para desenvolver. Então, nós promovemos isso daí. Aquelas pessoas que nos procurarem
e a escola tiver interesse, poxa vida, capitão, porque não adianta fazer só com o diretor de escola ou com o grupo dos docentes, nós precisamos chegar até o ator principal dessa situação toda, que é o aluno. Então, ontem nós sugerimos, porque a PM não pode entrar dentro da escola para interferir no trabalho da educação. Mas nós sugerimos que no momento que tiver uma oportunidade, uma aula vaga, que a escola vá fazer um desenvolvimento social, alguma coisa relacionada à cidadania, ela possa trabalhar essa questão. E a PM está disponível. Nós temos policiais para levar uma palestra sobre isso daí, com relação a bullying, com relação à violência, com relação a drogas também, né? Não só através do PROERD, mas os grupos maiores aí, levar uma palestra, conversar um pouco com os adolescentes sobre isso daí. Samerson, tem alguma ação nesse sentido mais efetiva do bullying? Sim. O importante do bullying, principalmente nas escolas, é trabalhar o início, né? Você então trabalhar preventivamente, você vai trabalhar para que ele não ocorra, então você trabalha com palestras, com trabalho com os alunos, a atenção das equipes a casos que possam estar iniciando, algum motivador que possa iniciar uma situação dessa e conseguir trabalhar antes que isso comece a se tornar constante. O importante é essa atenção o tempo todo. Trabalhar com as famílias, trabalhar com os alunos numa construção socioemocional. Existem hoje sistemas, materiais para você trabalhar o aspecto socioemocional das crianças e fortalecer também, tornar eles mais fortes para aprender a lidar com dificuldades, com situações negativas e conseguir lidar com isso e tirar de letra, porque de fato também parte dessas situações negativas são coisas da vida. São coisas que vão acontecer na vida de todos nós quando chegar na época adulta. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter a gente vai ter impossibilidade de conseguir coisas que a gente quer. Então, trabalhar com tudo isso para que trabalhar com não, né? Porque hoje a sociedade ficou muito permissiva nisso, né? Sempre os pais dão tudo, vão liberando tudo, e aí a criança também não sabe receber um não, né? Sim, então é importante aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essa impossibilidade de conseguir tudo que quer, né? Até para o entendimento socioemocional e para a construção desse ser, né? Para que ele consiga lidar com isso no futuro e levar uma vida normal, aceitar essas questões numa boa. Os dados são estarrecedores, né, capitão? 87% dos casos de bullying ocorrem nas escolas americanas e que vão desovar em suicídio, né? Vão acabar em suicídio também, né? De jovens. Pode acontecer, sim, viu? A situação do bullying... A gente tem casos de suicídio aqui também bastante grande. Tem, isso aí ainda são na zona noroeste, né? Ainda são alvos de investigação, é claro, né? Mas pelo menos algumas mensagens, que geralmente a pessoa comete suicídio, é comum deixar um bilhete, né? Falando do caso. E num desses casos, por exemplo, a questão do tratamento e aceitação com relação por parte do grupo ou por parte da sociedade, né? Mas a questão pode gerar isso daí sim, viu? Pode gerar. A pessoa começa a se acolher socialmente, no ambiente, não só no ambiente escolar, mas também socialmente. Tem dados estatísticos aqui da região? Aqui da região de suicídio ainda não tenho esse dado, porque alguns casos podem acabar indo direto para o pronto-socorro, por exemplo, um caso de medicamento. Então, às vezes, depende de acompanhamento com relação a isso daí. O City Câmeras. O senhor falou muito do projeto City Câmeras, que são as câmeras que podem ser acessadas através do Copom, não é isso? Sim, o programa City Câmeras é um programa da Prefeitura da cidade de São Paulo. Há uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Aqui na região nós estamos implantando isso daí, né? Com a construção da nova sede, isso está permitindo a gente ter lá um espaço para colocar os monitores e estar acessando essas imagens. Como que funciona? O cidadão, ele adquire sua câmera e faz a instalação na sua casa. Ele tem que tem alguns links, algumas empresas que possibilitam acesso via... É um sistema de armazenagem em nuvem, tá? Sistema de armazenagem em nuvem. Ele precisa ter isso daí. Se ele conseguir fazer por si só e o sistema dele for compatível com o que a prefeitura necessita, que são os requisitos mínimos, ele consegue solicitar à prefeitura o acesso do link e a disponibilização desse link às autoridades. As imagens ficam registradas no Copom? Não é no Copom. Esse sistema fica armazenado na prefeitura, tá? Na nuvem, nesse sistema de nuvem que a própria pessoa ela faz para ela ou ela faz através de alguma empresa que ela resolva contratar.
Tá? Aí, a partir disso, as polícias têm acesso, a polícia, a Guarda Civil, tem acesso a essas informações. Tá? Não é tão complexo para fazer o ajuste junto à prefeitura. Tem um link, tem um site da prefeitura, tá lá, citecâmeras, da prefeitura, colocar lá no buscador de pesquisa, isso, da pesquisa, a pessoa vai conseguir ter acesso. Tem algumas informações lá que consegue dar as orientações da forma como fazer a disponibilização. Para nós aqui, o que é importante, a partir do momento que tiver a disponibilidade desse acesso, o policiamento, ele consegue enxergar o que está acontecendo. Vai fazer o monitoramento todo o tempo? Não dá, porque a quantidade de câmeras é enorme e não dá para fazer isso daí, né? E as câmeras também precisam estar voltadas, uma parte, são colocadas com viradas para a via pública, né? Então ela tem que estar atendendo em torno de 30 a 70, mais ou menos, a 70% de interesse público, né? Da imagem dela. Estando disponível para a polícia, a gente está fazendo um acesso lá, consegue visualizar o que está acontecendo na rua. Houve um chamado naquela rua, opa, consigo lá abrir aquela câmera para ver o que está acontecendo naquele momento. E aí o que a gente consegue fazer? Obter maiores informações com relação àquele momento. Aqui na região está disponível? Tem várias câmeras já. Tem várias câmeras já disponíveis. Nós já estamos contando com 50 câmeras já na região da segunda CIA. Tá? Já é uma quantidade assim grande, eu estou achando que vai ampliar muito mais em pouco tempo. Né? Eu acho que isso daí ajuda bastante. Em alguns locais que foram implantados, que os vizinhos se juntaram lá para colocar, porque às vezes não é só o morador, às vezes Formam-se grupos, né? Se formaram grupos. De WhatsApp. E alguns começaram com a vizinhança solidária. Né? E alguns começaram com a vizinhança solidária. Pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, que é uma das formas, não exclusiva, mas uma das formas aí que as pessoas acabam se comunicando mais facilmente. Implantaram, fizeram lá a vaquinha lá e acabaram instalando esse material. E a gente já percebeu alguma mudança e redução criminal naquela região onde foram instaladas essas câmeras, viu? Bem significativo. E então o projeto está em expansão. Está em expansão. Ele está aberto ao cidadão que tem interesse de fazer a instalação da sua câmera. O cidadão compra a câmera, instala a câmera e ainda disponibiliza esse material para a prefeitura. Mas esse acesso não é só da polícia, não. Outras pessoas, se ele quiser que os vizinhos tenham acesso ali, estejam cadastrados, os próprios vizinhos podem ter acesso. Vai chegar, vai sair de casa, deixa eu ver como está a minha rua. Deixa eu ver como que está a situação lá. Né? Não, como está? Está chovendo? Quer ver o indivíduo trabalha no centro de São Paulo? Será que está chovendo em Pirituba? Né? Opa, ele já consegue acessar. Será que tem alguma pessoa estranha na porta da minha casa? Alguém ali no perímetro antes de eu chegar em casa? Ou seja, a pessoa consegue ter o acesso antes de chegar. Tem uma informação de alguém estranho, por gentileza, porque liga para a polícia. Porque não adianta nada também você instalar câmera, colocar portão, colocar tudo isso daí e esquecer de fechar, né? Esquecer de trancar a porta da casa, né? Você sai, você compra todos esses equipamentos e não tranca a casa, então... Acontece. Pode acontecer. Às vezes tem pessoas que esquecem a chave do carro na porta do carro, nos estacionamentos. Então não adianta você ter todo um aparato se você não tiver procedimentos. Porque a gente estava conversando aqui, o Samerson, que ele implantou na unidade escolar dele, essa questão de procedimento. Procedimento é importante, é muito importante, não adianta nada. Tá? Se você faz uma parte, não faz a outra. Mais alguma consideração, Samerson, sobre a questão do bullying, ou mesmo das câmeras, ou dos projetos em ação do colégio? Eu acho que a colocação final mesmo é agradecer a oportunidade aí, pedir para que as famílias, né, os alunos, todos se juntem realmente para trabalhar todas essas questões. Né? Vamos trabalhar tudo isso junto e superar essas questões e melhorar o dia a dia de todos que estão envolvidos aí na educação. Capitão, o telefone, então, da polícia e do Disque Denúncia? O telefone da polícia para emergência é o 190, 190. Tá? E o Disque Denúncia 181, para situações que a pessoa não quer se identificar, não precisa se identificar e precisa passar uma informação de forma anônima, de forma discreta, para a polícia poder atuar. Vai ser feita a verificação desses Disque Denúncia, né? Fazer uma análise do local, às vezes a pessoa quer uma resposta já no dia seguinte. Depende do conteúdo e da qualidade da informação que está sendo passada para a polícia. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, é um assunto bastante importante e que vocês possam retornar para contar mais novidades sobre o projeto e também sobre a gente poder desenvolver mais sobre esse assunto. Muito obrigada, viu? Ok, estamos à disposição. Obrigado.